Companheiros servidores, William Ribeiro, hoje nós estamos aqui na sede do Sindeste, um programa especial sobre o dia 24 de maio, o dia da marcha de mais de 150 mil pessoas a Brasília, né? Com os velhos bandeirantes, as lideranças sindicais de todos os locais do país foram até Brasília protestar contra a onda de reformas que este governo golpista está tentando sucatear a vida de todos nós, trabalhadores, e o Sindeste, naturalmente, na linha de frente, como protagonista de todas as lutas do movimento sindical, não poderia ficar fora, distante, e eu estou aqui com todos os companheiros que fazem parte desse sindicato, construíram a história dessa entidade, e a gente vai falar um pouco sobre essa luta, sobre a participação e obviamente, já projetar outras ações até que os trabalhadores saiam vencedores desta batalha. E eu quero começar com o presidente Fábio Pimentel. Presidente, foi um momento histórico, épico, e aí eu queria que você contasse para os companheiros servidores como que o Sindeste se colocou nessa batalha. Bom, a princípio, foi surpreendente a participação do povo, né? A participação dos trabalhadores naquela marcha. Foi emocionante estar vendo aquela multidão tomando conta das avenidas, e quem conhece Brasília sabe que quando a gente fala de avenida em Brasília não é avenida, né? É estrada, é uma coisa grandiosa, são ruas largas com praças no meio, também largas, e aquele espaço todinho tomado pelos manifestantes, que em ordem e na paz seguiam em direção ao Congresso Nacional, quando a polícia, por determinação do seu Temer, o presidente golpista, como você lembrou, passou a agredir violentamente os manifestantes, inclusive covardemente, porque de início quem puxava a passeata, né, quem puxava a caminhada, eram os aposentados, eram as pessoas mais de maior idade, melhor idade, inclusive, mas que não estão ali mais em idade sequer para correr da polícia, e foram pegos de surpresa e agredidos violentamente, e com bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, bomba de gás, bomba de efeito, se para inglês ver, né, que aquele negócio estoura perto da gente, machuca, e bala de borracha, inclusive bala de verdade também, que foi a principal vítima da violência policial, foi um aposentado, um senhor de idade, que foi ferido, graças a Deus já está em casa, mas foi ferido por 2 tiros com bala de verdade. Aquilo foi uma praça de guerra, nós assistimos envergonhados como o governo trata os trabalhadores brasileiros, porque não adianta dizer que tinha 150 mil arruaceiros ali, não tinha, tinham 100 mil, ou mais, 150 mil pessoas protestando contra o desgoverno do Brasil. Essa é que é a verdade. E aconteceu o que aconteceu, nós fomos violentamente agredidos, inclusive de helicóptero, quer dizer, o helicóptero jogava bomba em cima dos manifestantes. Uma coisa vergonhosa, pavorosa, e respondida à altura, sim, porque a gente não tem aqui que ficar discutindo se pode ou não tocar fogo nisso ou naquilo. Tem que tocar fogo, porque a gente tem que diferenciar violência com reação. Porque nós só começamos, e eu ponho nós porque eu estava junto, e apoio o movimento como um todo, inclusive com os incêndios, inclusive com os incêndios nos ministérios, que não estão agredindo nenhuma casa civil,
nenhuma casa que não tem nada a ver. É um prédio do governo, o governo está atacando a gente, batendo na gente e nós reagimos. Aquilo foi reação e a reação não pode ser confundida com vilania. Sim. Eu quero perguntar para o companheiro Beto Santos o seguinte. Beto, como que a categoria, vocês que estão aí, o modus operandi, acompanhando de perto todo o trabalho da categoria, como que os servidores enxergaram essa ação do Sindeste no Brasil? E como você projeta essas ações futuras do sindicato junto ao movimento sindical? Bom, eu sinto que assim, o Sindeste ele tomou essa iniciativa de ir para Brasília, de enfrentar esse governo. Assim, a categoria está sentindo muito orgulho dessa diretoria, né? Eu sinto isso, porque nós fomos defender os interesses, inclusive, dos servidores públicos, né? Porque todos os ataques do governo contra o trabalhador começou naquela PEC com o servidor público, né? Então, a categoria, de fato, eu tenho sentido aí, conversando, que pouco legal, o nosso sindicato está pensando grande, né? Está pensando no macro, porque logo vai atingir aqui em Santos. Então, acredito que a categoria está feliz conosco. E o que vai representar isso lá para frente é porque vai atingir o servidor público. Então, nós já estamos antecipando para que essa reforma trabalhista não atinja o servidor público. Então, essa é a projeção, porque nós estamos enxergando lá na frente. Ok, né? Então o recado é que os servidores continuem junto com a entidade nessa batalha até o final. Até o final. Sempre, né? Até o final. Nós somos trabalhadores também do serviço público. E esse governo ilegítimo não tem moral para tentar fazer o que está fazendo, né? Uma reforma trabalhista que você vai derrubar toda uma conquista de 50, 60 anos, no decorrer desses 50, 60 anos, né? Você vai simplesmente acabar com o trabalhador, ou seja, um governo que está trabalhando em prol ao empresário, ao banqueiro, ao patrão, né? E justamente um governo que está aí todo lameado de corrupção, de propinas, quer dizer, a gente não pode deixar acontecer isso. Nós, trabalhadores, e nós, sindicalistas, principalmente, não podemos deixar isso acontecer. Sim. Perguntar para o companheiro, o Josias, falecido, aquela vitória no Senado, porque você fizesse uma interpretação daquela vitória que os trabalhadores tiveram no Senado agora na semana, ou seja, o projeto do Ricardo Ferraz, o golpista, não foi aprovado, se sobrepôs o do senador Paulo Paim. Então, isso daí, pelo que nós estamos acompanhando, é fruto de uma construção que aquela marcha, aquela ida a Brasília dos trabalhadores acabou construindo, fez parte desse processo de construção. O governo vem num sucateamento do serviço público e tentando destruir as conquistas dos trabalhadores, como foi dito pelo nosso companheiro, que já vem há mais de 50 anos, eles vêm a machadada querendo destruir mesmo essa construção, esse direito que nós temos. E aí, o grande golpe deles foi quando eles conseguiram aprovar aquela lei da terceirização. Foi o ápice do golpe, foi ali que o movimento sindical acordou e entendeu que havia a necessidade de uma reação, mas uma reação que fosse, claro, sem deixar de ser uma reação ainda, uma reação não de confronto, mas ainda de demonstração de indignação. Mas foi ali que nós começamos a nos organizar para demonstrar de forma mais contundente essa insatisfação com a construção que eles estão tentando fazer. Eles querem destruir todos os direitos dos trabalhadores em geral, e aí coloca os servidores públicos no meio. Quando eles apoiam a terceirização, eles vêm com um pacote
de retirada de direitos já antigos da CLT, e nessa retirada de direitos da CLT, eles querem tirar direitos que nós, servidores públicos, estamos brigando para começarmos a ter. Quando fala da negociação coletiva, é um direito que o trabalhador na iniciativa privada tem e que nós, através da 151, da resolução 151, estamos tentando ter, através tentando criar uma lei. Ou seja, estão destruindo o que nós nem mesmo conseguimos ainda ter. E ainda estão tentando acabar com a nosso direito de aposentar, nossa aposentadoria. Querem destruir. Ou seja, é a reação do trabalhador, é isso. E aí, quando nós falamos do que aconteceu no Senado, quando a oposição conseguiu, pela primeira vez, barrar isso na Comissão de Serviço Social, é isso, presidente? Na Comissão de Serviço Social, quando barrou o projeto do governo e aprovou a proposta do Paulo Paim, ali acontecendo no Senado o que estava ocorrendo na rua, coisa que nós não conseguimos a tempo a reação quando ocorreu a votação na Câmara. E logo em seguida ainda teve no Senado, agora na CCJ, uma prorrogação das discussões, produzindo ainda um atraso na CCJ. Então, já é o governo com sentindo falta de uma postura dos senadores, inclusive senadores do partido do governo e do partido de sustentação do governo, votando contra. Então, é o início da reação dos trabalhadores. É positivo, é só o começo. Não barramos nada. Vencido uma batalha, a guerra continua. Exato. A luta continua. Companheiro Pedro da Mata, você tem muita experiência, tem muita vivência. Como que você sentiu essa manifestação dos servidores em Brasília? Isso uniu, porque a gente tem os estatutários, mas tem outras esferas de comunicação. Essa ação uniu? Com certeza, não só uniu toda a categoria dos servidores, é necessário se colocar também que o Temer é um governo ilegítimo, imoral, e um governo golpista que veio para fazer essas reformas, para retirar benefícios e direito da classe trabalhadora. Então, isso fez com que a categoria se unisse contra esse movimento, que passou para a história, na verdade, 24 de maio de 2017, passou para a história do movimento sindical do Brasil como um dos maiores movimentos que ocorreram em Brasília até hoje. Todas as centrais se uniram e levaram as suas categorias para se manifestar contra essas reformas propostas pelo governo Temer, que com certeza, como outros companheiros já falaram aqui, já sofreu uma primeira derrota na Comissão Social, né? E, assim, do dia 24 de maio em Brasília, a manifestação pacífica por parte dos trabalhadores e violenta, com muita violência por parte do governo. Assim como o presidente já disse, além de jogarem bombas de cima do helicóptero, quer dizer, caracterizando tamanha covardia, que nunca se viu isso, nem na época da ditadura, como também agressões com balas. Eles atiravam no rosto das pessoas, dos manifestantes. Então, isso está registrado, evidentemente que não está registrado pela grande mídia, aí, a chamada TV Globo, né? A Rede Globo não mostrou isso e não mostra, né? Mas nós estivemos lá, documentamos, está documentado através de fotos o que ocorreu lá dia 24 de maio. Muito bom. José Ferreira, companheiro José Ferreira, pega o microfone aí para a gente conversar um pouco. Por que o governo Temer ele odeia tantos trabalhadores? Essa é uma pergunta que, quando eu saí de casa para vir para cá, eu tentei achar algumas variantes, mas
Eu entendo que esse tipo de pessoa, eles vêm com aquele pensamento sempre de que vai ter a classe dominadora e os dominados. E eles entendem também que o trabalhador é simplesmente um servo. Ele só serve para servi-los. E você não pode atingir uma condição social, cultural, um pouco acima ou igual a deles. O entendimento deles qual é? Nós estamos aqui para fazer o subserviço. As coisas de qualidade, quem tem que fazer? Os doutores, médicos, advogados, essas pessoas têm que ser da classe deles, como eles acham. E nós estávamos tendo, há algum tempo atrás, oportunidade de vermos o negro, o pobre, essas pessoas frequentando faculdades. E isso incomoda essa classe que domina. Isso já vem há muitos anos, sempre teve isso. E eu acho que nós estávamos conseguindo chegar num ponto onde essas pessoas que não estavam acostumadas a serem vistas dentro de universidades, elas passaram a incomodar. E é isso que esse governo golpista resolveu fazer novamente. Eles querem nos pôr lá embaixo, como ocorre com os trabalhadores, todos eles o que acontece. Benefícios, direitos que a gente tem há anos, como foi citado aqui por companheiros, eles estão agora querendo nos escravizar. Quando eu vou aposentar, quando eu tiver um velho, sem condição, não desmerecendo o idoso, mas quando eu tiver velho de saúde, desgastado, sem nada para aposentar, minha vida vai ser de trabalho. Então eu entendo que a raiva deles é essa, a partir do momento onde eles começaram a ver a gente pôr a cabeça para fora. E não ficarmos sempre dentro, escondido, como eles fizeram conosco a vida inteira. Eu imagino isso. Muito bom. Rogério Catarino, você que cuida da comunicação do sindicato, como diretor de comunicação, a imprensa tratou, como que a imprensa local tratou esse posicionamento do Sindeste, indo para Brasília, se manifestando, como que a imprensa tratou isso? Quando eu estava na passeata, eu estava olhando assim, até comentei com meu cunhado, que a emoção que eu tive nessa passeata só não foi maior que a do nascimento do meu filho. Foi uma emoção maravilhosa, tudo. E a gente via, como já disseram aqui, no mínimo ali tinha 150 mil pessoas. E eu ficava falando com os meus familiares pelo WhatsApp, com os meus amigos, o pessoal sabendo que eu estava lá, me perguntando, e aí, como é que tá a coisa aí? E eu falando, né, relatando as coisas que aconteciam, e o pessoal assim, bom, eu vi aqui na Globo News está dizendo que tem 25 mil pessoas. Eu falei, 25 mil pessoas tem aqui do meu lado, né? Agora tem mais 25 na frente, mais 25 entendeu? Eu acho que a mídia, ela joga sujo, como jogou sujo no impeachment, no golpe, né, contra a Dilma, e para colocar esse cidadão aí, esse ser que está aí na presidência. E agora, como ela fez com, eu acredito, né, que possa acontecer novamente, como aconteceu com o Collor, a mídia colocou o Collor e depois tirou. O pessoal acha que foi o cara pintado que tirou, mas não foi, a gente sabe disso, né? Tratou, eu acho que com muito pouco caso, assim como a greve do dia 28 de abril, também foi tratada com muito pouco caso pela mídia. Não é interesse deles, né? Assim como o companheiro Ferreira acabou de falar, não é do interesse deles informar o povo para dizer, olha, está acontecendo essa revolução no Brasil. Então, não, vamos falar, ó, tá tudo certo, tá tudo bacana, volta para tua casa, vai trabalhar que você ganha mais. A mídia, ela precisa ser muito estruturada no Brasil, tem que ser muito pensada pelo governo, nos próximos governos, se é que teremos um governo eleito e sério, tem que ser muito repensado. Vamos esperar isso, né? Mas tem que ser muito pensada nessa coisa de concessão de mídia. Realmente você tocou num assunto muito importante, porque a mídia, ela trabalha muito para si mesma, né? E a imprensa local? O DL, né, o Diário do Litoral, fez uma série intitulada Eu Estive Lá, né? O companheiro Beto Santos apareceu aqui, todos aparecemos, né? Todos aparecemos. Intitulada Eu Estive Lá, o Chicão, né, liderado pelo Chicão, que é da parte sindical do DL, e eles deram uma atenção bem bacana. Foi uma série, quem
puder acessar pelo site até o DL, dá para ver as matérias antigas, tá lá a matéria e mostrando cada diretor, cada pessoa que participou lá, dando o seu testemunho, né? Que isso é importante. Muito bom, muito bom. Agora eu vou perguntar para o fotógrafo, do olhar do fotógrafo Fabrício Costa, que acompanhou tudo de perto, assim, na nuance. Eu queria que você passasse para os companheiros dois a tua percepção daquela grande manifestação em Brasília. Bom, na verdade, o que eu presenciei, já dito por outros, que houve uma ação desnecessária em relação ao governo, a partir do momento que viram uma multidão, que não eram 25 mil pessoas, mas sim 150 mil, próximas ao Congresso. Quer dizer, ali talvez eles tenham perdido a razão e começaram a dispersar essas pessoas como formigas, realmente, mediante bomba, mediante atos agressivos, na qual eu pude registrar uma ação entre estudantes, manifestantes rebeldes, entre aspas. Quem sou eu para julgar algum deles nesse momento que a gente passa por tudo isso? Na verdade, eu estava ali com uma visão imparcial, jornalística, porém, eu não pude, no término, por volta das 16 horas, quando a situação teoricamente já estava controlada, deixar de me indignar como cidadão, porque eu estava fazendo um trabalho contratado para isso, porém eu fui agredido. Uma bomba estourou do meu lado e foi atirada por um helicóptero. Quer dizer, você tinham 6 helicópteros sobrevoando uma região de 1 quilômetro, onde a maioria das pessoas já tinham se retirado realmente, e eles foram mostrar a força deles, só que numa ação totalmente desnecessária, descabida naquele momento. Pesaram algumas coisas, na verdade, quando a gente chega, por exemplo, eu cheguei no hotel e depois eu fui analisar o que tinha sido feito durante o dia por mim, rolou realmente uma frustração no sentido de poderia ter pego mais coisas, porém, eu estive diante de cenas de atirarem com bala de verdade, eu vi isso. Eu vi companheiros sendo agredidos pela própria polícia, pelo despreparo da polícia militar, fotógrafos perdendo lentes, solidariedade de fotógrafos devolvendo a lente, o próprio Caio, que estava fazendo a cobertura comigo, presenciou bombas estourando do nosso lado. Quer dizer, foi uma situação descontrolada no momento que eles tinham que controlar, sim, uma ação de rebeldia. Não depois do povo indo pacificamente para casa, como foi iniciado também, todos pacíficos. Como outros falaram, eu tive arrepio, sim, como brasileiro, de presenciar gritos, cânticos voltados realmente a uma expressão, ao que a gente precisa. Agora não falando como jornalista, mas falando como cidadão. Então, o resumo geral, na verdade, uma ação pacífica, agradável, um dia extremamente prazeroso, bonito, onde todos estavam em pró de uma voz, querendo ser ouvidos, porém, ações geram reações. E aí sim, os estudantes compraram a briga. Muitos de nós somos omissos. Eles não foram. Eles tiveram uma atitude de vandalismo, rebeldia, cada um enxerga de uma maneira, mas foi a expressão deles que eu pude realmente captar. Eu tenho muito registro voltado a esse tema, no qual realmente, voltando a falar, eu me senti no término indignado e acuado realmente como cidadão. Realmente foi um momento de pânico, vergonhoso os trabalhadores ser acuados dessa forma. Você tem razão. Presidente Fábio, o movimento sindical tem capacidade de fazer outra ação dessa natureza lá? Quantas foram necessárias? Tem, claro que tem. E estamos aí preparando. Claro que as centrais estão ainda se reunindo para organizar o próximo movimento, tem data marcada, dia 30, e a paralisação, outra greve geral, outra paralisação geral dos trabalhadores. Os trabalhadores não, a paralisação é do Brasil, porque a greve é eminentemente política, não é reivindicatória, a gente não vai se enganar aqui. A gente está fazendo uma greve sob protesto contra o desgoverno brasileiro. É isso que nós vamos fazer. Pode ser que haja mudança nisso. O que nós temos que fazer, o que nós temos que ter na mente, é que, se nós conseguirmos realmente uma vitória, um retrocesso para o governo e um avanço para nós,
Se nós conseguimos a vitória na Comissão de Ação Social, e realmente conseguimos, acabou que foi aprovado o anteprojeto lá, o parecer, né? Parecer do Paulo Paim, do senador Paulo Paim, que é, na minha opinião, o melhor senador que a gente tem na República. Tem muita gente boa, não tem só porcaria, é minoria, mas tem muita gente boa. Na Câmara também tem muita gente boa. O Arnaldo Faria de Sá é um exemplo, que está sempre defendendo os trabalhadores, os servidores. Enfim, foi aprovado o parecer do Paulo Paim e isso poderá acarretar alguma coisa na Comissão de Justiça e Redação. Constituição e Justiça. Justiça e Redação é aqui, né? Lá no Senado é Constituição e Justiça. Poderá acontecer alguma coisa, porque o programa, o calendário, era para que fosse aprovado ontem ou anteontem o parecer do governo, o parecer que vem contra os nossos interesses. Era para ser aprovado lá, para dia 28 estar no plenário o projeto do governo. Eles perderam na ação social e não conseguiram, por enquanto, aprovar na CCJ. Nós podemos ter surpresa. Talvez por isso o movimento sindical vai repensar o movimento do dia 30. Porque nós podemos ter surpresa no dia 28. Dia 28, a comissão, a CCJ, poderá vir a aprovar o relatório do Paulo Paim também. Aí, meu amigo, aí acabou o mundo para o governo, porque se a CCJ aprovar o parecer do Paulo Paim, acabou a reforma. Porque a comissão mais importante de qualquer casa legislativa é a comissão que trata de justiça. Se nós aprovarmos na comissão, na CCJ, o parecer do Paulo Paim, tudo pode mudar. Então, talvez haja mudança na manifestação do dia 30. Não creio. O que nós temos que fazer, o que nós temos que ter em mente, repetindo, é que se nós conseguimos essa vitória, esse avanço, foi em função dos movimentos realizados, foi em função da paralisação do dia 28, foi em função da grande passeata do dia 24, e nós precisamos continuar na mesma batida. Dia 30 é greve geral? Então, greve geral na cabeça do Temer no dia 30. Nós temos que estar unidos, nós temos que fazer o movimento acontecer. Só assim que a gente vai demover o Congresso de aprovar a reforma que está sendo colocada pelo governo Temer. Muito bem, presidente. Então, vou aproveitar o gancho que o Fábio trouxe e vou perguntar para cada um de vocês. Vou começar pelo companheiro, o Beto Santos. Dia 30, o que você espera para o dia 30? De que forma as entidades devem se organizar? E como que você enxerga aí essa mobilização dos trabalhadores até que o governo ceda? Bom, aqui na Baixada, as centrais ainda estão se organizando, né? Vamos ter, acho que, reunião agora, semana que entra, né? Segunda-feira, com todas as centrais, representantes das centrais, para a gente planejar estrategicamente essa greve. Agora, e vai acontecer como fizemos no dia 28 de abril. E é a única forma que o trabalhador tem de ser ouvido. Então, vamos para a greve, agora dia 30, o Brasil vai parar de novo, a mídia não vai falar, mas a internet está aí bombando. Graças a Deus que hoje existe internet, entendeu? E é que nem o Fábio falou, já está dando resultado, né? Não passou na comissão social, com essa greve acontecendo agora dia 30, com certeza vai ser um peso na Comissão de Constituição e Justiça, na hora da votação, que é o povo brasileiro se manifestando. Não é só o trabalhador mesmo, aquele oficial, é o brasileiro, porque eu tenho amigos que têm microempresários, empresários que estão indignados com o que está acontecendo nesse país, né? Porque existem empresários que pensam na sociedade, pensam no social, né? Ele não quer só para ele quer dividir com aquele que ajuda ele, que trabalha para ele, né? Então, existem esses empresários. Eu tenho muitos amigos empresários que estão indignados. Que pagam seus impostos, que ajudam... Paga tudo certinho, não é que nem a Rede Globo, que deve bilhões de INSS, né?
o Banco Itaú, e todos esses aí que estão sendo presos, né, da JBS. Quer dizer, eles pagaram tanta propina por... especuladores, pagaram tanta propina para esses políticos que estão corruptos e não pagaram INSS, claro, não ia sobrar dinheiro para a vida boa deles, né? Porque estão dando propina de bilhões para esses políticos e não pagam INSS. Aí o governo diz que tem que fazer uma reforma previdenciária, porque está ruim, tem um rombo. Claro que tem um rombo, ninguém está pagando. Os ricos, os milionários não estão pagando os impostos. Claro que a Previdência está balançando, né? Claro que está ruim de administrar aquilo. Cobra quem deve. Cobra a Globo, né? Cobra o Banco Itaú, cobra o Bradesco. Ixi, está cheio. Não é isso? Então, o nosso papel é esse. E eu queria voltar um pouquinho lá naquela marcha, porque assim, quando nós saímos em caminhada até do estádio, né? Mané Garrincha, que são mais de 4 quilômetros, né? Para chegar no Congresso, quer dizer, aquela avenida imensa, larga, foi porque o Rogério falou, foi emocionante, né? A gente marchando pacificamente, quer dizer, o povo brasileiro, estamos aqui reivindicando alguma coisa, mas pacificamente, para mostrar para o mundo, para o Brasil, para esses políticos que estavam lá naquele momento, lá no Congresso, que o povo brasileiro está indignado com o que está acontecendo. Pacificamente. Chegamos a liberando o Congresso, era bomba, era tiro de arma verdadeira mesmo, tiro de bala de revólver que ele viu. E nós lá na ponta, tomando uma bala de borracha e um cheiro de gás que a gente não conseguia respirar. Chegou uma hora que assim, a gente tem que recuar, né? Porque tinha muito idoso, tinha muita mulher. Nós mesmo, o que nós íamos fazer? Tomar um tiro ali? Vamos recuar. Aí começou todo aquele povo, que eram mais de 150 mil pessoas, recuando. Bom, vamos embora, já demos o nosso recado, não tem mais jeito, vai acontecer uma tragédia aqui, vamos voltar. Voltando. E o que me deixou mais indignado, e a minha indignação está registrada numa foto que o Caio tirou minha, que depois eu me olhei a ele e falei, pô, era isso, tá aí o que eu estava sentindo, porque na volta eu vinha com tanta revolta, tanta indignação, me sentindo desrespeitado, me sentindo impotente, com vontade de chorar, eu vim voltando com raiva. E quando nós chegamos perto da rodoviária, que é muito longe do Congresso, já bem próximo do Mané Garrincha, começou aquele monte de helicópteros jogando bomba em cima das pessoas. E não só dos manifestantes, porque tinha um monte de barraqueiro ali, vendendo coisa, transeunte, rodoviária, era uma rodoviária. Eu contei aí uns 6 helicópteros voando em cima da gente, a bomba caindo, a gente não tinha para onde ir. É absurdo. Um absurdo. Quer dizer, como pode acontecer isso num país democrático? Como é que pode acontecer isso num país que já passou por uma ditadura, que já sabe o que acontece? Porra, como é que a gente pode permitir isso? Como é que esse Congresso, porque mais de 70% daquele Congresso está compactuando com isso? É muito revoltante, sabe? É muito revoltante. Eu queria deixar registrado isso. Deixa registrado e os companheiros devem saber que isso só ratifica o que a gente vem dizendo aqui, que é o governo golpista. O governo golpista usa métodos espúrios para tentar sufocar a voz dos trabalhadores. E a grande mídia, nada. Na greve do dia 28, nós fizemos um trabalho logo cedo. Aí, depois das 2, eu fui para casa, tomar um banho, liguei a televisão, falei, vou ver o que eles estão falando, né? Falando que era um absurdo. Esses sindicalistas que não deixam as pessoas irem trabalhar. As pessoas têm que trabalhar. Coitada, aí mostrava uma mulher que não conseguiu pegar o ônibus, que estava preocupada, uma senhorinha, né? Preocupada porque tinha que bater o ponto e não pôde ir. Olha como é que não deixa essa senhora ir trabalhar. Quer dizer, é um bando de baderneiro. Quer dizer, é uma mentira, porque o povo parou mesmo. Teve gente que não foi trabalhar, ainda bem que não tem ônibus, que aí não tem jeito, não vou. O povo parou. É uma grande mentira, eles mentem. Aí ficam lavando o cérebro das pessoas, entendeu? Isso é muito grave, isso é muito sério. Né? Sem dúvida. O Josias, como o sindicato não somente, ele caminha com seus trabalhadores e caminha em marcha unida com outros importantes parceiros como a Nova Central.
olhando para o dia 30, a Nova Central vai continuar pulso firme nessa batalha? Como vem fazendo? Bem, a Nova Central ela tem se mostrado, apesar de, como o nome diz, nova, mas ela tem se mostrado uma importante ferramenta na construção desse processo, porque as federações de transporte no Brasil, a maioria delas é filiada à Nova Central. Então, a Nova Central ela tem se mostrado um dos grandes pulmões da manutenção desse movimento. E, como foi dito, é um movimento construído por trabalhadores. É aquela classe oprimida, é aquela classe que, apesar de todo o apelo da mídia em tentar nos conduzir a uma praia de Copacabana, ou o apelo da mídia de nos conduzir a uma cidade cinza, um bairro cinza da cidade de Nova York, nós, trabalhadores, não moramos no Rio de Janeiro e nós também não temos aquela paisagem cinza de Nova York. Nós moramos em Santos, nós moramos no Nordeste, nós moramos nas palafitas. A vida real, ela é outra coisa. Então, esse movimento do trabalhador, ela está trazendo o trabalhador de volta para a rua. A Nova Central, ela tem produzido algumas discussões, como, por exemplo, está tentando se criar ou se produzir a discussão sobre o marco da mídia. Uma lei que comece a regulamentar, a regrar, como é que a mídia deve se comportar. E, graças a isso, também está surgindo, por iniciativa dos trabalhadores, coisas como a TV Sindeste, uma comunicação alternativa que busca apresentar o que acontece no cotidiano das pessoas. Tem uma imagem da retomada da democracia no Brasil, que me marcou muito, que tem o símbolo do Congresso, são as duas torres, e a cuia e a abóbada, né? Eu via as pessoas em cima daquela rampa do Congresso, sobre a abóbada, chacoalhando a bandeira. Nessa marcha, nós não chegamos nem próximos disso, porque nós queremos apenas manifestar a nossa indignação. Com toda essa produção que está sendo feita, junto com a Nova Central, apesar dessa intransigência desse governo que representa apenas uma pequena parcela do povo brasileiro, que são os empresários, muitos deles com capital estrangeiro, quer dizer, representa uma parcela pequena com um capital de pessoas que nem daqui são. Ela está oprimindo o trabalhador e o trabalhador vai ser obrigado a subir novamente naquela abóboda e tremolar a bandeira nacional. Só que dessa vez não vai ser em uma conquista pacífica, negociada. Dessa vez vai ser numa tomada de poder do trabalhador. É o que está se caminhando. E, como eu disse, a Nova Central ela tem se mostrado na vanguarda. É um grande pulmão. É um grande pulmão. Um parceiro, né? Um grande parceiro, né? Sem dúvida. Damar, vou fazer uma pergunta bem objetiva. O servidor é guerreiro? O servidor é muito guerreiro. Por quê? Porque ele não foge da luta. Foge da luta e não vai fugir agora? E não é agora que ele vai fugir, porque ele está vendo os seus direitos, né, violentados, caçados. Parcelamento de férias, isso nunca se viu, né? A perda de estabilidade, né? Na verdade, no Brasil, a CLT ela não foi consolidada até hoje, desde quando ela foi criada. Porque, como? Tem muita gente trabalhando e não tem registro em carteira. Então, eu estive lá em Brasília conversando com o nosso amigo e advogado doutor Luiz Gonzaga, que são palavras do doutor Luiz Gonzaga Faria, que me disse. Eu falei, realmente, é isso mesmo, doutor. O senhor tem toda a razão. Então, quando esse governo golpista vem tentar fazer uma reforma
trabalhista nos moldes que ele quer fazer, né? Então, o servidor está atento, muito atento a isso, e cabe a nós, sindicato, e para isso existe o sindicato, que é para passar e organizar o servidor do momento político que nós estamos passando esse ano de 2017. Evidentemente que a gente espera que esse gatuno desse governo Temer, que ele caia o quanto antes, né? Que ele saia, né, o quanto antes, que a gente possa realmente fazer eleições diretas, né? Nós defendemos são eleições diretas. Evidentemente, ele saindo tem que se cumprir, né, aquilo que determina a Constituição, assume o presidente da Câmara e aí vem aquela linha sucessória, mas dentro de um prazo e para que se chame uma eleição direta. É isso que nós defendemos. Mas o servidor público, né, ele está atento e participa, sim. Ativamente. Sempre deve ser, né? Como, historicamente, como deve ser, sem dúvida. Professor José Ferreira, essa ação em Brasília, efetiva, pujante, emblemática, ela teve rebatimento aqui em Santos, porque vocês tiveram uma campanha salarial muito aguerrida, muito brigada. Olha, ela refletiu não somente em Santos, eu acredito, como no país inteiro. Foi um movimento não somente do funcionário público, da CLT, foi de todo mundo, foi de jovem, criança, idoso, sabe? Como nossos companheiros já disseram anteriormente, foi uma sensação incrível você estando naquela marcha, escutando o que as pessoas diziam. Palavras de ordem, cânticos fantásticos, sabe? É fantástico. Quem esteve lá somente para sentir a reação de você estar lá, que foi uma sensação incrível. E o reflexo disso começou agora. Eles passaram a ter medo. O brasileiro voltou a acordar. Eles estão mexendo com a formiga. Como diz a música, se não pode ir com a formiga, não mexe com o formigueiro. E as coisas estão voltando ao que tinha que já ter acontecido antes. E vou um pouco mais além. A nossa reação, que eu digo, a de quem estava lá, com alguns incêndios, algumas coisas, é muito pequena perto do que eles fazem conosco. Eles matam as pessoas tirando a condição de você ter um atendimento de saúde. Não é pior do que você pôr fogo num estabelecimento público? Você vai num hospital, você não tem um remédio, você não tem um médico, você não tem um hospital. Então, eu acho que o crime deles é enorme, sabe? Eles matam diariamente pessoas e está sempre muito bom. Temos que chamá-los de doutores, porque são doutores. Então, eu acho, sim, o Brasil está voltando a acordar, refletiu muito aqui, e eles estão com o pé atrás. Dia 28 agora, vai ter essa situação do Paulo Paim. Se passar, então, meu amigo, eu acredito que daí em diante eles vão sentir realmente o peso que é da mão da população brasileira. Porque não é possível, sabe, nós sermos mais de 200 milhões, perdemos para 500 e poucos deputados, mas alguns senadores, eles estão dominando a gente, nós somos mais de 200 milhões, perdendo para eles. Eu acho que se for todo mundo em fila e cercar aquilo, eles não têm para onde correr. Gente, chegou o ponto que ou é nós ou é eles. E a gente não quer o mal deles. Vamos colocá-los numa casa popular, eles sentirem o que é a vida do trabalhador, porque também não adianta eles serem presos, como tem muitos deles sendo, indo para sua casa num condomínio de luxo, tendo piscina, tendo treinadores, tendo massagem, tendo tudo. Tem que prender, mas prender, sim. Porque esse negócio de delação premiada, o pobre não existe. O pobre não é delação, é caguetagem, e ele apanha. Verdade. Ele apanha. Lá não, eles saem bonito. O outro veio aqui, delatou todo mundo, foi muito bem o que ele fez, só que ele entrou num barco de 60 milhões e foi para outro país. Eu não consigo ter uma casa popular. Ele entrou num barco de 60 milhões e foi passear. Então, eu acho que essas coisas têm que ser confiscadas, sabe? Reverte tudo. Nós não temos saúde, educação. O povo sem educação não é nada. Então, eles não querem que a gente tenha educação para ter conhecimento. Quem tem conhecimento não vai votar neles.
Então, foi muito importante o dia 24 de maio, foi histórico, sabe? Eu fiz questão de levar meu filho lá para presenciar um fato que ele vai estar na memória dele eternamente. Primeiro foi o medo, mas depois foi a parte... eu e ele trocando ideias sobre coisas que ele nunca imaginou ver, como eu também não imaginei ver. Mas o meu recado é esse, gente. Eu acho que agora o próximo movimentação, a gente tem que estar unido. E não é uma união do trabalhador da Prefeitura de Santos. É uma união da população. Se não tiver esse sentimento de um só, a gente não vai. Eu acho que esse sentimento tem que passar, sabe? Porque eles lá atacam nós como unidade. Eles se fecham e nos atacam. Então a gente vai ter que nos fechar para poder reagir fortemente à altura do que eles merecem. Eu quero até aproveitar o ensejo para te fazer a seguinte pergunta. A tua ótica de fotógrafo, como que você enxerga o movimento sindical pela ótica do fotógrafo? Que observa múltiplos cenários. O movimento sindical é muito específico. Eu queria que você passasse esse sentimento dos companheiros servidores. Bom, a partir do momento que você vai para a rua, à mercê realmente de uma cobertura fotojornalística, é raro você deixar a imparcialidade de lado, porque você está atento ao servidor, você está atento ao manifestante, você está atento ao povo e, na verdade, você está atento à ação da polícia e também a baderneiros, a infiltrados, enfim, existe de tudo num ato, numa condição dessa. A minha visão em relação a eles é, sim, justamente de tudo que foi falado, expressar, através do meu olhar, uma indignação, uma veia saltada, uma reação, uma bandeira hasteada, um choro, sabe? Eu vi pessoas ajoelhadas, eu vi pessoas com um tiro de raspão na cabeça, isso falando um pouco também do dia 24 de maio, mas agora no dia 30, eu acredito que seja uma condição totalmente diferente, onde eu consiga explorar apenas a revolta, a indignação de todos perante o governo, com um olhar sempre meu artístico. Tendo embate, tendo confronto, já entra uma outra questão, mas a ideia realmente é que seja algo pacífico, como foi lá também. E a partir passar um sentimento de mobilização para o servidor. Me colocando, na verdade, inclusive no lugar deles, saindo da imparcialidade. E aí sim, como que eu seria registrado, como que eu estaria agindo se eu não estivesse atrás das câmeras, atrás da lente. Então é mais ou menos esse trabalho que eu farei. Legal. Ô, William, pedir licença, a gente podia estar chamando o Caio, que está filmando a gente, que ele esteve lá em Brasília, ele registrou junto com o Fabrício, tomou bala de borracha, sofreu tanto quanto nós, acho que é um bom depoimento. Cara, a César o que é de César, né? Quer dizer, eu perguntei para o companheiro Fabrício a questão da ótica, né? Esse olhar de quem faz a cobertura, como nós fazemos em muitas manifestações. Essa foi emblemática e eu queria que você dissesse para os companheiros como que você percebeu tudo isso, como foi a tua experiência. Sim, foi a minha primeira grande cobertura, né? Até o Fabrício me ajudou bastante durante o evento. E assim, o início, quando a gente chega no estádio, né, saindo ali para começar a caminhada, você vê, foram dois sentimentos diferentes que eu enxergo assim lá, né? Foram dois sentimentos diferentes durante a caminhada. O início, tudo muito bonito, muito colorido, tanto que nas nossas fotos, a gente passa até algumas fotos com flores próximas, as pessoas cantando, as pessoas felizes, porque era um ato pacífico, né? Era um movimento pacífico, e, de repente, o governo, com a atitude como vem tomando durante todo esse mandato de corrupto que são, colocando choque, os helicópteros, uma polícia totalmente despreparada, que até o nosso amigo Fabrício presenciou, atirando com balas de verdade. Isso é uma falta de preparo
tremenda por parte da polícia e indo para cima do trabalhador que está ali para se manifestar, que tem a sua o direito de chegar até onde queria, lá na frente, para poder se manifestar, e não pôde ir até onde era o seu intento, né? E então esse outro sentimento foi um sentimento de guerrilha mesmo. Quando a gente chegou próximo da polícia, mudou. E essa mudança, os ataques nos ministérios e tal, se dá, no meu modo de ver, a isso. O governo tomou uma atitude e o trabalhador respondeu. Como que respondeu? Tentou responder da melhor forma possível. Se quebrando alguma coisa ou não, mas tentou responder da melhor forma possível, porque estava tomando com bala de verdade na cabeça, bala de borracha, bomba de efeito moral, gás lacrimogênio e tudo que eles puderam fazer, bomba vindo dos helicópteros, parecia até cena de filme de guerra. E então foram esses dois momentos. Um momento que parecia de muita alegria, porque tinha muita gente, mais de 150 mil pessoas na caminhada, e de repente virou uma zona de guerra. Então, isso a gente tentou registrar da melhor forma, né? O início do nosso movimento, tudo com fotos mais bonitas, fotos coloridas, e de repente chega a polícia e o governo fazendo o que fez. Muito bom. Te parabenizo, tá? Por você cumprir esse papel e levar esse sentimento para toda a categoria. Tá bom, cara? Parabéns pelo trabalho, cara. Bom, Rogério, nesse cenário todo, nesse contexto todo, a comunicação faz aí o seu papel, o seu papel é um papel estratégico. E aí eu quero te perguntar o seguinte, como que estão aí as ferramentas do sindicato, qual o papel que ela cumpre, de como que o trabalhador pode estar inserido? Eu queria que você falasse sobre isso, que é muito importante. Claro. Bom, o setor de comunicação do Sindeste conta com algumas ferramentas bem básicas assim e importantes, né? Coisas que não podem faltar, né? Que a gente tem o nosso jornal, né? O nosso jornal impresso. Temos a nossa página da internet, né? www.sindeste.com.br. Temos agora a nossa Sindeste TV, né? Que está no seu segundo programa, que esse é o segundo programa. E de 15 em 15 dias estaremos colocando nossos vídeos, né? Sobre tudo que está havendo, não só na vida cotidiana do servidor, os problemas, o que a gente tem que corrigir, o que a gente tem que correr atrás, né? Processos administrativos, processos cíveis que o sindicato também está prestando. Então a pessoa fica por dentro, né? Então acho que a Sindeste TV, que está no seu segundo programa agora, é uma ferramenta que vai crescer mais e mais e vai atingir cada vez mais o seu objetivo, que é estar cada vez mais próximo do servidor, né? Mobilizando, sim. Aí eu peço para o pessoal que está assistindo, né, clicar em assinar, né, o canal do YouTube. Isso. Aí tem aquele sininho no meio, né, para você receber isso, para se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações para saber quando sai um vídeo legal, né, quando sai o próximo vídeo. E temos o Facebook também, que bomba bastante, né? O pessoal interage muito com o sindicato pelo Facebook. A gente responde o mais rápido que a gente pode fazer, né? A gente recebe a denúncia ou a crítica ou a mensagem, procuramos estar respondendo sempre o mais rápido possível. E o e-mail, né? Que sempre, né? Desde quando a internet é internet, o e-mail é o basicão, que é contato@sindeste.com.br. E manda um abraço para o companheiro Paulo
Sim, claro, nosso Paulão Passos, nosso irmãozão aí, nosso guerreiro, que estava lá em Brasília também, né? Que estava lá, que também quase tomou bala de borracha também, um figurão. Grande abraço, Paulão. Bom, meus companheiros, para a gente finalizar esse programa especial do Sindeste TV sobre a presença do sindicato em Brasília e outras ações, porque eu tenho certeza que nós vamos derrubar esse governo golpista, eu quero que cada um de vocês deixe um recado para os servidores municipais de Santos. Beto, pode começar, meu irmão. Bom, chamo todos os servidores, não só os servidores, todos os trabalhadores, a pararem no dia 30 agora, porque a guerra não terminou, é mais uma batalha, esse governo continua aí, e apelo, inclusive, para esses cidadãos, esses trabalhadores, não só estar pensando no respeito a si, do seu trabalho, mas pensar nos seus filhos e nos seus netos, porque se essas leis forem aprovadas, para mudar isso, 20 anos é pouco. Então, vai atingir seu filho, vai atingir seu neto. Então, vamos à luta. Vamos derrubar esse governo e vamos parar essas ditas reformas. Bom, pessoal, eu acho que não faz muito tempo, a gente tem que estar lembrando. Lembra daquela PLC que tirava direitos dos servidores e tratava da terceirização, que todo mundo falou, nós vencemos ela, nós conseguimos, eles tiraram. Não tiraram, elas estão aí e foi até aprovada a terceirização e agora essa reforma nefasta, né? Essas duas reformas nefastas, e a gente tem que ficar esperto com isso. Então, quer dizer, quando a gente começa a achar que ganhamos essa, o governo vem com a outra mão e vem trabalhando sorrateiramente, né? E então vamos ficar bem esperto com isso. E se você não está contente, então, vamos parar dia 30, vamos botar a mão na consciência e parar mesmo dia 30. Vamos dizer não para esse governo golpista, vamos dizer não para esses salafrários aí que estão aí, esses corruptos, e vamos ver se o Brasil realmente consegue chegar ao nosso contento. Para 2018 a gente já está com um presidente eleito democraticamente e essa corja toda aí já está atrás das grades. Valeu, um abraço. Bom, companheiros, gostaria de convocá-los à luta, mas não é apenas a luta do dia 30, a luta contra o que acontece em Brasília. Brasília reflete no país inteiro. As leis elas acabam impondo regras, mas a nossa luta ela é cotidiana. Nós temos que lutar contra contra o hábito de não discutirmos, de não falarmos sobre política, de colocarmos temas políticos como algo que não é bom, que não é ruim, como algo de que é para político. Não, a política é para nós. Nós temos que fazer política no cotidiano do nosso prédio, no barzinho da esquina, conversando com os nossos companheiros de trabalho. Graças à ausência do debate político cotidiano, é que em Brasília está acontecendo isso. Então, companheiros, a luta é cotidiana. A retirada de direitos, ela é diária em todos os segmentos da sociedade, não apenas lá em Brasília. Então, companheiros, vamos discutir mais política, vamos debater mais. O meu conselho, o meu pensamento é que todos, dia 30, façam o mesmo que nós faremos. Vamos parar, nós paramos Santos, São Paulo para São Paulo, Rio para o Rio. O Brasil tem que parar. Se não continuarmos a dar o nosso recado, a nossa revolta, a nossa angústia com tudo isso que vem acontecendo, eles continuam, porque todos eles estão aí esperando
o nosso cansaço. Se nós apresentarmos cansaço e não fizermos tudo o que tem que ser feito contra eles, eles não pararão. Voltarão a nos atacar e tirar tudo que a gente conquistou. Nossos benefícios, direito. E como foi que disse o companheiro aqui anteriormente, isso não vai refletir somente em nós. Nossos filhos, nossos netos, esses sofrerão mais do que nós. Este é o recado, companheiros. Bom, em relação aos próximos capítulos, agora ao dia 30, o que eu posso falar, não como jornalista, mas como cidadão, é que deixemos a individualidade de lado de cada ser humano e pensemos num coletivo. Coletivo esse que é o Brasil, justamente na questão de... minha filha está na escola agora, querem tirar história, querem tirar sociologia. Quem que é o brasileiro sem história? Cadê nossa cultura? Então, não é só na questão, por exemplo, do trabalhador, existem outras questões muito mais abrangentes, isso não vem ao caso, mas eu, apesar de cobrir o evento, de fazer uma cobertura jornalística, estarei junto no pensamento com a minha indignação, de ver coisas realmente que não temos que aceitar. A gente está cansado, essas ações realmente refletem os tapas na cara que nós estamos tomando o tempo todo e, de alguma maneira, tem que voltar. Então, é uma paralisação, é uma ação na qual tem que ter o coletivo, só funciona no coletivo. Na verdade, quem não é associado, quem pensa diferente, imagina daqui a 10 anos esses fatores benéficos que tem que acontecer nesse momento para que lá na frente faça a diferença. Então, quer dizer, a gente tem que pensar no presente já imaginando o futuro. Se a gente pensar só no nosso lado, cada um tendo que sair para trabalhar e voltar, existe uma divergência, na verdade não vai funcionar uma engrenagem. Então, quer dizer, não é a comoção só dos sindicatos, de todo mundo, é do trabalhador em geral, é do brasileiro como um povo. Então, é basicamente isso. Apesar de estar a trabalho, na verdade, eu também estarei no pensamento com a minha indignação. Dia 30 de junho é greve geral de todas as categorias de trabalhadores do Brasil, não só dos servidores públicos, mas de todas as categorias deverão parar no dia 30 por tudo isso que foi dito e muito mais, né, que vem. Então, se nós temos um governo Temer, o governo golpista hoje, que está com 95% de rejeição, e logo, logo ele vai atingir 100%, e aí ele vai ter que sair pela porta dos fundos. Então, o povo indo para a rua, pressionando, porque todos nós temos filhos, muita gente tem filho, tem parente, eu tenho filho, tenho neto, eu penso nos meus filhos e nos meus netos. O que eles terão pela frente com essa reforma? Então, é isso que a gente pede, que todos os servidores, todos os trabalhadores venham para a rua dia 30 e façam essa paralisação que é de fundamental importância para o nosso futuro. Nós temos que garantir essa tranquilidade para os nossos filhos e para os nossos netos. É isso que nós pedimos. Ótimo. Muito obrigado. Presidente Fábio Pimentel. Nós estamos falando na TV Sindeste. A TV Sindeste aparece, não tem canal, é na internet. E eu vou me dar o direito, vou me atrever a falar não só para os servidores, mas para os trabalhadores em geral. O Brasil tem uma legislação, uma das legislações, se não for a mais, tá? Se não for a maior, trabalhista mais protetiva e mais avançada do ponto de vista do trabalhador do mundo. E o que está acontecendo com a reforma trabalhista é um ataque não só aos direitos dos trabalhadores conquistados ao longo dos anos e a duras penas, com história de morte, de sangue, de sofrimento, mas o que está acontecendo é um ataque a esta legislação. Não só a legislação de direitos trabalhistas, mas também a relação de representação dos trabalhadores em geral. E nesse viés vai os públicos também. Nós vamos retornar ao início, ao status quo que tinha os trabalhadores na época do início da industrialização. Sem representação,
sem direito, com jornada de 12, 15 horas, ou com a possibilidade de não ter jornada e receber pelo que trabalha. Quer dizer, nós estamos voltando a 2 séculos atrás, gente. Se nós levamos 2 séculos, isso é que o trabalhador em geral, e nós somos maioria no país, eu não estou falando para empresário, tem empresário de consciência? Claro que tem. Tem gente de dinheiro, de consciência? É evidente que tem. Tem político de consciência? Tem. Mas a gente está falando para o trabalhador e para o desempregado também, que é atingido pela mesma avalanche. Estamos falando para o trabalhador em geral, que é maioria no país. O que está acontecendo é um retorno a 2 séculos atrás. Se nós levamos para construir o que temos, e o que temos não é perfeito, porém é avançado, porque se não fosse avançado, se não fosse bom para o trabalhador, se não fosse protetivo, a nossa legislação não seria atacada. Se fosse uma legislação de cunho neoliberal, os neoliberais não iriam se incomodar com ela, estão atacando justamente pelo contrário. E é isso que o trabalhador tem que pôr na cabeça. Esquecer qualquer tipo de má vontade em relação até ao movimento sindical, criada pela mídia, que é subserviente a este poder, e eu não estou falando do poder instituído, eu estou falando do poder que não está instituído, mas é o que manda no país, tá? Os grandes interesses comerciais, os grandes interesses internacionais, que são os que mandam no país. Nós temos que ter a consciência de que nós somos maioria. Os trabalhadores não podem admitir que nós tenhamos o retrocesso que está proposto com esta reforma trabalhista. Nós precisamos estar na rua, todos nós precisamos estar na rua no dia 30, fazendo a greve geral dos brasileiros, de todos os cidadãos que têm consciência, porque a gente não está aqui excluindo o empresário de consciência, a pessoa bacana de consciência, quer vir somar com a gente, tem consciência, sabe que o que está fazendo é uma safadeza com os trabalhadores, venham para a rua, mas os trabalhadores têm que se conscientizar de que, se não for para a rua, vai acontecer o maior retrocesso da história do movimento trabalhista, não no Brasil, mas no mundo. Nós vamos voltar ao início da industrialização, sem representação, sem direito e num regime escravocrata. Partimos todos, então, para o dia 30, com certeza, paralisação geral. Presidente Fábio, eu vou tomar licença do seu microfone, aliás, parabenizando pela arguição. E eu quero aqui, para finalizar, agradecer a todos os companheiros que fazem parte da diretoria deste sindicato do Sindeste, que muito me orgulha. Agradeço pela oportunidade. É um programa especial, um programa onde a gente falou de política, falou de questão humana, de sentimento, e deixou um recado de luta para os trabalhadores, para os companheiros servidores municipais aqui de Santos. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: os grilhões só se quebram, companheiros servidores, quando a gente parte para a luta, para a unidade, para a mobilização. E esse sindicato Sindeste tem história, e não por acaso, ele é um dos mais respeitados dentro do movimento sindical brasileiro. Então, companheiros servidores, este momento é de arregaçar as mangas, é de fazer política, é de discutir e participar com cada qual desses companheiros que estão aqui, que fazem parte da diretoria. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. E, para finalizar, não posso esquecer, www.sindeste.com.br, Facebook, todas as informações do sindicato estão lá, no YouTube, canal do YouTube, Sindeste TV, se inscreve, acompanha, comenta com a sua gente, comenta com o companheiro do trabalho, comenta com o familiar, comenta na praia, onde quer que estejam, mas não deixem de fazer política, não deixem de participar da história do sindicato. O sindicato foi construído pela sua mão. Ele é de você, ele é dos trabalhadores, ele é de todos nós. Juntos, avante na luta. Um abraço.